Beleza, vocês estão vendo agora? Pronto, o Meet aqui disse que estava apresentando, né? Mas às vezes ocorre alguns probleminhas. Então, eu selecionei aqui, na verdade, deixa eu ver qual é. Esse daqui, né? Eu selecionei um tutorial com TypeScript, que é a linguagem, né? Que a gente está trabalhando desde o início. É para fazer o básico a gente já sabe, né? If, for, essas coisas. Eu trouxe aqui a parte de orientação ao objeto. A gente vê alguns elementos, né, da orientação ao objeto. Quando vocês forem organizar também o código de vocês, né, ficar mais fácil a criação, né, a organização do código que vocês vão criar. Beleza, então aqui a gente tem um exemplo, se vocês quiserem ir acompanhando, para colocar o link aqui no chat. Se vocês quiserem ir acompanhando, então o que é que eu vou fazer aqui? Já estava, na verdade, fazendo aqui, né, preparando o material de exemplo, mas eu vou criar aqui uma nova pasta. Se vocês quiserem fazer o mesmo, pode ficar à vontade. Pasta, eu vou colocar aula 1, né, porque teoricamente é a nossa primeira aula, né, de Node. Então, vou colocar Node aula 1. Beleza, aqui dentro eu vou fazer o quê? Aqui dentro eu vou criar uma nova pasta, chamar essa pasta de web. Beleza, essa pasta web, na verdade a gente poderia chamar de servidor, né? Tanto faz. Que a gente vai ver especificamente, né? TypeScript, não o servidor em si. As aulas sobre a parte servidora, né? Vocês podem acompanhar lá pelo YouTube. Pelas aulas, né? Lá do YouTube. Aqui eu vou fazer o quê? Vou abrir com visual, né? Studio Code. Eu vou fechar, né? Esse daqui que eu estava editando. Pronto. Aí a gente está aqui, né? No nosso ambiente. Então, como a gente abriu lá o server, né? Aqui dentro a gente vai fazer o quê? Então, vou aqui em terminal. Vou abrir um novo terminal que a gente vai trabalhar com TypeScript. Então, a gente precisa fazer algumas coisinhas para poder executar, né? O TypeScript. Uma das primeiras coisas a gente precisa criar, né? Na verdade, é um projeto do zero. Então, para criar um projeto do zero, a gente faz yarn init. Se você fizer só init e der um enter, ele vai fazer várias perguntas a você. Se você colocar "-y", ele automaticamente já está respondendo sim para todas as perguntas. Na aula do YouTube eu coloquei "-y", eu vou colocar aqui só init, para a gente ver. Ó. Ele pergunta qual é, né, o nome do nosso projeto, né? Então, ele dá uma dica aqui, servidor. Se eu dar um enter, vamos ver o que acontece. Ele já pegou, né, esse nome servidor. Qual a versão? Então, vou dar um enter também. Se você quiser fazer uma descrição, ele mostra, né, qual vai ser o arquivo, né, o main, né, o ponto de entrada da sua aplicação. A gente está acompanhando esse tutorial nessa aula. Coloquei aí no chat. Aí ele pergunta, né, qual vai ser seu ponto de entrada? Vai ser o index.js. Vai perguntar, né, com relação ao repositório, o autor, a licença e vários dados aqui. Então, no final, a gente vai ter esse arquivo aqui, né? Se você tivesse feito "-y",
fazer algumas coisas. Por exemplo, a gente pode adicionar pacotes. Mas a gente vai trabalhar com TypeScript, então a gente tem que adicionar alguns pacotes. Então, o primeiro dele, que chama TypeScript, a gente pode adicionar esse primeiro. Depois a gente adiciona os demais. Que a gente poderia yarn, head, TypeScript e colocando o nome dos demais, né, na sequência. Ele, obviamente, né, demora um pouquinho. Como você já deve ter instalado alguma coisa, né? Você deve ter percebido que ele demora um pouquinho. Aqui ele está até rápido. Então, ele aqui, ó, colocou ó, o Node Modules, essa parte que a gente não tinha. E ele disse que agora ele tem essa dependência, TypeScript. Então, além do TypeScript, a gente vai fazer yarn, head, aí vamos colocar @types /TypeScript, que é para aqui não, nosso projeto reconhecer os tipos. Então, vamos esperar instalar. A gente viu que ele colocou também, né, aqui ó, o nosso, os tipos, né, do TypeScript. Além desse, a gente vai precisar rodar, né, arquivos do tipo TypeScript. Então, da forma que está configurado aqui, ele vai estar configurado, né, para executar a parte do JavaScript. Então, a gente pode adicionar também um pacote chamado TS. TS é de TypeScript, né, Node Dev, para nos permitir, né, executar aqui o nosso código. Tem um pacote também chamado de TS Node, né? Como a gente já está acostumado a usar o TS Node Dev, TS Node Dev, né? Quando você está editando no servidor, você coloca ele no ar, qualquer modificação que você faz, né? Ele pega e reinicia, né, seu servidor automaticamente. Beleza, então essas seriam as configurações. Então, além disso, para a gente poder executar, é sempre útil a gente criar aqui uma seçãozinha chamada scripts. O Reusman, esse TS Node Server seria tipo NodeMon? Isso, teria as mesmas características do Node.mon, mas só para TypeScript, de ficar reinicializando ali o servidor para a gente. Beleza. Então, aqui eu vou colocar um start, colocar, né, um comando start, e aqui a gente vai dizer o quê? Vai ter a gente, o nome do nosso, quem vai executar, né, TS Node Dev, e aqui a gente vai dizer que arquivo, né, que ele vai executar. Então, aqui eu vou fazer o quê? Criar uma nova pasta chamada de src, e aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado de main.ts. Nesse main.ts eu vou colocar qualquer coisa. Console.log, aí eu vou colocar aqui hello world. Salvar, então vou executar, né? Que arquivo? Aquele que está dentro de src, o nome do arquivo é main.ts. Então, vou salvar e vou fazer agora yarn start para ver se o nosso código está executando como a gente espera. Ele geralmente demora um pouquinho mesmo. Pronto, mas imprimiu, né? Aqui Hello World. Tem algumas opções aqui, né? É transpile only e ponto ignore watch. Aí a gente coloca aqui Node Modules. Beleza, vamos ver se é assim. Yarn start. Não, né? Então tem algum
nominho aqui incorreto. Beleza, deixa eu ver aqui com esse nominho a gente prosseguir. Esse nome deve. Aí aqui tem as opções, né? Transpile only, que a gente já colocou. Transpile only, né? Para ele não ficar verificando erros. E o ignore watch é para ele não analisar que o node modules, já que o node modules, né? O que a gente coloca aqui dentro são dependências externas, né? A gente tem muito o que fazer com código de terceiros. Vou colocar aqui novamente, on start. Beleza, executou, vou executar mais uma vez para ver se é mais rápido. Foi um pouquinho mais rápido, né? Beleza, então essas configurações, né, aqui que a gente precisa fazer, isso daqui que a gente vai executar o main.ts para executar, chama aqui yarn start. Beleza, então a gente vai começar aqui no tutorial, né, já que o nosso ambiente aqui já está configurado, né? Então, o que eu vou fazer? Vou puxar isso daqui para o lado. Como eu falei, né? Eu coloquei já aí o tutorial do lado. Se quiserem analisar, e o tutorial é só para a gente ter alguns exemplos, né? Para não estar inventando, para a gente não ter que estar pensando, né, em exemplos. Então, por exemplo, aqui ele vai falar aqui, né, um pouquinho sobre como é que você representa classes, né? Então, aqui em SRC, a gente também vai criar esse arquivo. Aqui ele chamou de, a gente pode chamar, sei lá, para chamar de classes. Beleza. Então, criei esse arquivo. Então, para criar uma classe, né, a gente coloca a palavra classe, o nome da classe, aqui, né, no tutorial, ele deu o nome de pessoa e você pode dizer quais vão ser a propriedade, né, que uma pessoa vai ter. Então, pessoa vai ter nome, pessoa vai ter, o exemplo dele, né, last name, pessoa vai ter um número, vai ter uma idade, quer dizer. Aí aqui, ó, o primeiro nome, né, obviamente, é um string, o último nome, né, também é um string, o nome e sobrenome, né, na verdade. E aqui a idade dele, né, que isso aqui não é espanto nenhum ser um número, né. Aí aqui a gente tem um construtor, que vai nos permitir criar, né, instâncias dessa classe. Então, diferente de algumas linguagens, né, onde o construtor aqui geralmente é o nome da classe, né, que você utiliza esse nome aqui, construtor, para criar, né, uma classe de um tipo particular. Você diz quais vão ser, né, os parâmetros que ele vai receber. No caso aqui, ele recebe o quê? O nome, recebe um last name, recebe mais o quê? Recebe uma idade, idade no caso é um número aqui. Beleza, aqui dentro ele só faz, só seta, né, esses valores. Você passou vários valores, aqui dentro a gente só vai setar. Então, bem tranquilo, parecido aí com as outras linguagens que vocês já trabalharam, né, no dia a dia de vocês. Aliás, né, essa é uma ótima linguagem para estudar, né, orientação a objeto. Aqui, first name, a gente vai ter também last name.
E a gente aqui vai ter, né, a idade. Então, o primeiro nome, né, vai ser igual ao que é nos passado como primeiro nome. Eu vou colocar first name. O sobrenome, né, vai ser o que é nos passado como sobrenome. E a idade também vai ser o que vai ser nos passado pela idade. Beleza, esse this aqui também vocês já estão acostumados, né, com outras linguagens. Ele quer dizer, né, um elemento aqui desse contexto que eu estou, né? Qual é o contexto que eu estou? Estou dentro de pessoas. Pessoa, né, de person. Então, quando eu falo this.firstName, estou configurando, né, essa propriedade aqui do nome. E quando eu digo que é igual, né, a first name, esse first name aqui, ser o this, é o que é nos passado aqui como parâmetro. Aí aqui a gente pode colocar também métodos, que vai ser parecido com funções, né? No caso, quando você tem uma função, você precisa colocar, né? Function, o nome da função e informar, né? No corpo dela o que é que ela vai fazer. Então aqui a gente está criando, se a gente colocar o nome, a gente está criando um método. Similar, né? Aos métodos de Java, por exemplo, que vocês viram em programação orientada a objeto. Então, aqui a gente está dizendo que a gente está criando uma função, essa função não recebe nada como parâmetro, e ela retorna um string como resultado. Beleza, e se você olhar aqui, né, por que ele está reclamando? Porque a gente disse que ele retorna um string, né, mas nesse momento a gente não colocou nenhum retorno para ele. Então, a gente vai colocar return, a gente vai colocar, né, que informação é que a gente vai retornar. Como a gente vai criar aqui o nome completo, obviamente, né, o nome completo vai ser quem? O primeiro nome mais o último nome, né? Beleza, esse daqui vai ser o nome completo da pessoa. Beleza? Para executar esse código, não está executando códigos diferentes sempre, comandos diferentes sempre, para a gente aproveitar lá o que a gente colocou lá no main. Então, aqui eu vou criar uma função, vou chamar essa função de run para executar, né, o nosso código. E aqui eu vou dizer os comandos, né, que vão ser executados. Então, aqui eu vou criar uma pessoa, vou chamar P, eu vou dizer o tipo dela, ela é do tipo, ela é uma pessoa. Beleza, então aqui a gente está dizendo que a gente vai criar uma pessoa, o nome dessa variável vai ser P, e o tipo dela vai ser aqui pessoa. É como a gente utilizou, né, o construtor aqui, então a gente utiliza a palavra reservada new, assim como nas linguagens que vocês estão acostumados, né? E aqui o construtor espera que informações, o nome, o sobrenome, né, e a idade. Então, a gente tem que passar essas informações. Por exemplo, não pode ser Flávio, José, o sobrenome pode ser Pereira, e a idade pode ser 20. Beleza. Quando você colocou, né, todas as informações, aqui, né, o construtor já deixou de reclamar. Beleza, aqui você pode fazer um console log, imprimir, né, o que está em P. Beleza, mas aqui a gente criou a função para que a gente seja capaz de utilizar lá no main. Então, a gente tem que utilizar aqui o export. Então, o export é para exportar nessa função para que seja utilizada por outros elementos do nosso código. Então, aqui a gente está exportando a função e o nome dessa função é run. Beleza, então se aqui a gente está no main e a gente quiser utilizar essa função, a gente, como ele exportou lá, né, aqui a gente vai importar. Então, import from é o nome, né, do nosso, da nossa, de onde tem, né, as nossas classes, chama classes.ts. Então, a gente vai pegar, né, essa informação, a gente precisa colocar, né, o ponto barra, né, a gente está dizendo que a gente está no diretório e a gente está, nesse diretório, a gente está pegando esse arquivo chamado de classes. Se a gente não colocar, né, ele vai confundir isso com um módulo, né, que a gente tem os módulos, por exemplo, Express, seria um módulo, né,
da nossa aplicação. Então, se o código é seu, você precisa colocar o ponto barra, e aqui a gente vai dizer, né, o que a gente vai exportar. Se você exportar dessa forma, não utilizar o export default, então você vai precisar colocar as chaves. E aqui dentro você vai ter que colocar o mesmo nome que você colocou aqui em classes. Como a gente colocou run, aqui a gente tem que colocar run também. Se a gente colocar run 1, a gente vai ver que ele vai ficar reclamando. O segundo erro aqui embaixo diz que o módulo, né, .class, não tem esse membro exportado, né, run1. Então, você quis dizer run, isso, quis dizer run. Então, as dicas, né, aqui dos erros estão bem legais. Então, já que a gente tem essa função aqui embaixo, né, a gente pode executar ela. Que ela é uma função, então a gente pode chamar run. Ela não recebe parâmetros, né, executar ela aqui tranquilamente no main. Então, se a gente for aqui, deixa eu colocar aqui, como eu reduzi, né, aqui a tela, aí a linha de comando ficou um pouco maluca. Então, a gente vai colocar yarn start, né, foi o comando que a gente definiu. Então, se você rodar, né, yarn start, ele vai rodar esse método run, né? Então, o run faz o quê? Cria uma pessoa, né? Nome dessa pessoa, Flávio José, sobrenome Pereira, idade 20, né? Então, criou uma pessoa para a gente, o nome, né? Flávio José, o último nome Pereira e a idade 20. Então, aqui a gente tem a pessoa, a gente pode chamar também, colocar o const full name vai ser igual a p.getFullName. O full name, né, o que retorna ali mistura, né, o nome da pessoa com o sobrenome dela, né? Se você colocar console.log e passar aqui full name, quando a gente executar aqui novamente, a gente vai ver, né, que o nome da pessoa, né, completo foi colocado. Então aqui a gente já vê que tem um errinho, né? Tem um mais aqui, que houve uma confusão aqui, né? Se você não está utilizando, se você está utilizando as classes, né? Você não precisa, no caso, utilizar o mais. Se você não tivesse utilizando as classes, aí você precisaria utilizar o mais. Se a gente colocar novamente yarn start e executar, pronto, agora a gente vê o nosso objeto, né? E o nome completo aqui, Flávio José. Beleza, então esse daqui já foi. Se tiverem perguntas, a Diego fez. Pronto, o Ignore Watch, né? Vamos lá, aqui no JSON, o Ignore Watch é só para ele não tentar analisar aqui o Node Modules, porque esse Node Modules arquivos, são dependências, né, de terceiros, então a gente não tem como mexer aqui dentro desse Node Modules. Então a gente está dizendo, ó, quando você for compilar, ignore a análise dos elementos que estão aqui no Node Modules. Porque eu não posso atuar, né, sobre esses arquivos aqui, porque não foi nós que fizemos, né? Por exemplo, a gente acabou de adicionar o TypeScript, o tsNodeDev, por exemplo. tsNodeDev está aqui. Se a gente analisar também o TypeScript, ó, ele está aqui também. Beleza? Então, não faz sentido a gente tentar, né, fazer uma análise dentro desse Node Modules, já que são pacotes, né, dependências externas. E o Transpile Only, né, a gente também já falou, ele vai analisar se tem erros. Mas aqui a própria IDE, né, ela já faz essa análise. Então, você poderia deixar sem, mas como a própria IDE faz esse tipo de análise, né, a gente geralmente coloca para ignorar também. Por enquanto eu vou tirar para ver se ele dá umas indicações aqui de erro para a gente. Mas a própria IDE, né, ela já faz essa análise. Beleza.
Então, vamos voltar aqui, né? Pronto, a gente estava... Vou colocar aqui de novo. Pronto, esse foi o primeiro que a gente criou. Então, agora a gente vai para frente, né? Aqui ele está falando das propriedades padrões, né? Que algumas propriedades você pode definir como algumas propriedades padrão, né? Por exemplo, aqui nesse exemplo dele, ele definiu a idade padrão seria 28, né? Mas não é uma... Considerando domínio, né? Não é interessante você deixar uma idade, né? Como padrão, mas enfim, é só propósito didático aqui, né? Para ele explicar aqui os conceitos. E o tipo aqui é pessoa. Então, a gente vai colocar aqui, vamos criar um novo arquivo chamado de default values. Aí vocês podem ir executando aí, caso vocês tenham interesse, para ver se pode ser que dê erro, né? E quando vocês estiverem executando, a gente analisa o que pode estar errado. Então, aqui também, né? Criar uma class person, vai representar a nossa pessoa. Ela tem o quê, né? Tem o primeiro nome, é string. Tem o último nome, né? Que também é string. E tem também a idade, que é um número. Ele definiu aqui 28 como o valor padrão. E aqui tem um tipo, o tipo, né? Aqui ele também definiu com o valor padrão, definiu como pessoa, né? Person. Beleza, aqui ele criou o construtor. Aí no construtor, né, ele colocou esses diversos elementos. Então, first name, string, last name, string também, age, né, a idade. Aí ele colocou aqui uma interrogação e 2 pontos, e colocou o tipo dele como um número. Então, quando você coloca uma interrogação em uma variável, você está dizendo que essa variável é opcional. Então, ele está dizendo aqui que o parâmetro idade é opcional, né? Você passar ele. Então, se eu for criar um objeto, eu posso passar ele ou não. Então, ele é opcional aqui no nosso programa. E aqui ele criou, né? Ele só está preenchendo, né, os valores que ele tem internamente com o que é passado com o parâmetro. Então, diz que o primeiro nome é o que vem em primeiro nome, o que vem em último nome é o que vem aqui em último nome, e a minha propriedade, né, idade, é o que é me passado aqui como idade, né. Mas como essa idade, ela pode ser passada ou não, ele fez aqui uma checagem. Se a idade, né, se essa idade ela for diferente de um defined, então valor undefined é um valor indefinido. Então, se você não vai passar essa propriedade aqui, ela vai vir como undefined. E aqui interessante que, por exemplo, tanto o igual e o diferente, né, ele tem três caracteres, né? Então, porque ele tem 3, né? Esses 3 caracteres é para ele analisar tanto o tipo quanto também o valor. Por exemplo, se eu tenho um string com valor 10 e eu tenho, né, um string um inteiro, né, com valor 10, se eu perguntar se um é igual ao outro, utilizando 2 caracteres assim, ele vai dizer que sim, né? Porque eu não estou comparando o tipo, estou comparando só os valores. Aí, se você coloca dessa forma, com 3 elementos, você está comparando tanto o valor e também o tipo. Tanto é se a gente deixar sem, né, o próprio editor aqui reclama, né? Ele não está reclamando agora, mas quando a gente compilar aqui embaixo, ele mostra aqui uns warnings para a gente. Beleza? Uma forma de definir seria isso. Então, ele está dizendo, se você passou algum valor para idade, então eu vou dizer que a idade, que é a minha propriedade idade, vai receber o que você me passou.
Beleza? Se a gente não colocasse dessa forma, né, a propriedade idade, quando você não passasse alguma informação, ela ia ficar indefinida. Porque se você passa só o primeiro nome, né, e o último, ele sempre ia sobrescrever o que eu tenho como idade com valor aqui indefinido. Beleza. Da mesma forma que o outro, né, eu vou fazer export function run. Beleza. Nesse function run, né, a gente cria uma classe do tipo pessoa, new pessoa, coloca as informações, né? Primeiro é o primeiro nome, né? Vou colocar Flávio José, colocar aqui Paulino, e a idade, né? Você pode passar ou não. Se eu passar, ele vai pegar. Se eu não passar, né? Não vai reclamar, porque aqui a gente fez o quê? Disse que o parâmetro idade era opcional. Beleza, então aqui se eu imprimir, né? Fizer console.log e imprimir, no caso aqui A, vamos ver o que acontece. Aqui no main a gente vai ter que fazer essa alteração, né? Então, run, a gente não vai pegar mais de classes. Agora a gente vai fazer o import e run. Mas vamos fazer esse import agora de qual arquivo, né? De qual módulo? Do default values. Então, se a gente salvar aqui, executar, deixa eu só organizar aqui, se eu colocar aqui yarn start, ele vai executar. Tá vendo que eu coloquei, né, o ignore, tirei, né, lá o transpile only, a gente já vê que ele demora um pouco mais, né? Aqui tem um tempo, né, aqui embaixo, 4,46 segundos. Vamos ver se tem alguma diferença. Só pra gente. Então, 4,46, né? Aqui eu vou dar só uns Ctrl Z, agora a gente tem um transpile only. Coloquei o transpile only. Beleza, vou fazer ls novamente, yarn start. Beleza, então aqui foi para 2, ó, 42. Então diminuiu, né, um bocado. Beleza, então como a gente imprimiu, né, aqui, vamos aqui, mas a gente criou uma pessoa, né, com essas propriedades. E aqui a gente imprimiu, então ele imprimiu aqui, primeiro nome, Flávio José, último nome, sobrenome, né, Paulino, e a idade veio com 28, que foi o valor padrão, né? Então, se a gente tirar isso daqui, se a gente comentar, né, não passar nada como idade, ele vai ficar como indefinido. Então, vou fazer yarn start novamente. Executou. E não ficou como indefinido, né? Porque a gente não fez o this.age igual que é nos passado como idade. Se eu colocar yarn start, agora a gente vai ver, né? Vamos ver aqui. Tá um pouquinho mais. A gente vai ver, né, que a idade ficou como indefinido. Então, a gente teria que colocar esse if aqui, como foi colocado. A gente pode fazer assim, if idade, né, igual indefinido, a gente pode definir, colocar assim também. Porque o indefinido, ele corresponde a um valor falso. Então, aqui, se a gente testar age, diferente, né, de indefinido, seria a mesma coisa de a gente colocar só age aqui, porque se ele vier com alguma coisa, então a gente vai setar esse dado. Se ele não vier, né, vier indefinido, se a gente fizer um if com valor indefinido, então esse valor vai ser falso. Então, se a gente salvar, já salvei, colocar yarn start. Beleza, então a gente vê aqui, ó, que o 28 foi passado, né?
Então, se por acaso a gente passar outra informação, digamos 30, ao invés de 28, a gente passar agora a informação e executar, a gente vai ver ó, que a idade agora foi colocada como 30. Se vocês têm perguntas? Não. Então, a gente vai um pouquinho para frente, né? Ele está falando sobre herança, né? Uma classe, né, herdar características de outra classe. Então, a gente vai ter uma superclasse e vai ter as subclasses, né? Então, as subclasses, elas podem herdar, né, características das superclasses. Então, como é que a gente faz aqui em TypeScript? Está explicando aqui, né, criando uma classe, a pessoa, e uma classe aqui, estudante. Então, vamos aqui colocar aqui herança, né? Aí vamos lá para as adições. Colocar classe, pessoa tem o quê? Aqui só tem um nome, que é um string. Tem um construtor, aí o construtor também só recebe o nome. A gente vai dizer this.nome, .name, na verdade, igual que é nos passado, como name. Beleza, a classe name, né, tá praticamente pronta, só falta isso daqui, get name parts, ou seja, pegue as partes do nome, né, se eu quebrar o nome, então, quantas partes esse nome vai ter, né. Ele está dizendo que eu vou declarar um método no get name parts, que não recebe nada como parâmetro, né, e ele vai retornar uma lista de valores, seria as partes do nome. Então, aqui a gente vai retornar o quê? O name. Aí o JavaScript, né, tem essa função split, que você pega o nome e você vai quebrar em diferentes pedaços, passando um valor aqui em particular. Passando, né, a especificação, né, de como você vai quebrar. Por exemplo, se a gente tiver Pereira, como a gente pediu para separar por espaço, então, se eu separar aqui, quebrar nesses elementos, quebrar assim, né? Transformar ele em diferentes elementos, a gente vai ter o quê? A gente vai ter, ó, 3 elementos. Então, a gente vai ter um array, onde o primeiro valor é José, o segundo é Flávio, e o terceiro é Pereira. O JavaScript, né, já faz isso para a gente. Beleza? Então, se eu tiver um nome, né, quebrar por espaço, no final ele vai criar essa lista aqui para a gente. Beleza, o que ele está reclamando, vamos ver do que é que ele está reclamando. Ele está dizendo ó, que property split does not exist on type never. Porque a gente colocou o name aqui, né? Mas se eu quisesse acessar o nome que é dessa classe, então aqui eu teria que colocar o this. Para acessar, né, o nome dessa classe, então eu vou pegar esse nome, que é do tipo string, e vou utilizar o split nele. Beleza, além dessa, a gente vai criar aqui a classe estudante, que vai estender tudo o que pessoa tem. Então, por enquanto, pessoa tem o quê, né? Tem o nome e tem o get name. Tudo isso que pessoa tem, a gente vai jogar aqui dentro de estudantes, porque estudantes, né, é uma pessoa. Então, a gente vai ter o mark, seria a pontuação desse estudante. No caso aqui, né, de 0 a 100. Teria um construtor. Esse construtor iria, no caso aqui, receber, né, tudo que fosse necessário para criar um estudante. Então, para criar um estudante, eu também tenho que preencher aquelas características que são de pessoa. Então, eu teria que receber o nome
da pessoa e a pontuação, né, dessa pessoa. Beleza. Então, o nome, ó, é uma propriedade aqui de person, né? Então, para configurar ela, né, eu tenho que chamar super. Super para você acessar o construtor da classe pai. Então, eu ia acessar o construtor da classe pai passando o nome, né, que me foi passado. E aqui eu vou dizer que as marcas, né, a minha pontuação vai ser igual ao que foi me passado, né, como marcas. Beleza? E aqui a gente vai ter o método getGrade. Get qual a nota dele, né? Então, vai retornar um string. E a gente vai retornar isso daqui como resultado. Então, vamos colocar aqui. O resultado a gente vai colocar aqui, na verdade, crase. Colocar this.max dividido por 10, né? Se está em valores de 100, eu estou colocando de 0 a 10. Beleza, então eu vou pegar essa informação. Aí tem esse método aqui, né? ToFixed. Aí tem um valor aqui dentro. A gente pode analisar, né? O que esse ToFixed faz. Se a gente analisar aqui, ele tem uma documentação, né? Então, ele diz, ó, return a string representando um número na notação, né, fixada, na notação fixa. Aí ele tem um parâmetro, né, que é uma fração aqui de dígitos, diz que aqui vai retornar o número de dígitos depois do ponto decimal, ou seja, para você definir, né, aquele valor depois do ponto, né, quantas casas você quer. Então, aqui, como esse fixo, ele já retorna um string, né? Se a gente analisar aqui, então a gente não precisava fazer essa conversão, né, aqui para string. A gente pode fazer do jeito que ele colocou aqui no tutorial. Por exemplo, se eu colocar 2 aqui, ele vai me retornar, né, um valor com 2 casas decimais, né, depois do ponto. Beleza. Então, aqui, vamos ver o return. Blá, blá, blá. Aqui sobrou uma chaves. Beleza. Então, aqui a gente criou, né, a classe estudante, que tem um nome. E tem esse método aqui, né, pegar as partes. A gente tem aqui a estudante, que tem quanto ele tirou, e tem aqui um getGrade para pegar, né, aqui as notas dele. Da mesma forma, a gente vai fazer uma função chamada de run. E nessa função a gente vai fazer o quê? Como a gente fez, né, nos demais. Criar uma variável chamada de é do tipo estudante. E a gente vai criar aqui um novo estudante. Então, esse estudante aqui, ele precisa de quê, né? Ele precisa que a gente passe o nome dele. Flávio José. A gente precisa que ele passe mais o quê? Precisa que ele passe, né, os pontos que ele tirou, que é um 100. Beleza. Aqui a gente pode imprimir. Colocar aqui console.log imprimir o objeto em si. Então, aqui no main, né, eu vou ter que fazer umas configurações lá. No main, eu não vou mais ter isso. Agora eu vou fazer o import run. Então, a gente vai importar isso de onde? Importar aqui de herança, desse módulo de herança, né? Se a gente fizer aqui yarn start, ele vai executar. E aqui, né, a gente tem o nosso objeto estudante, aqui o nome, ele foi pegado lá da classe pessoa, né?
E aqui a gente tem os pontos que ele fez. No caso, ele fez 100. Beleza. Aqui nesse run, a gente poderia pegar, por exemplo, const... No caso, ele tem as partes do nome, né? Então, eu vou criar aqui nome, vai ser igual a estudantes. Como essa propriedade aqui, ó, estava como estudante, no caso, estendeu, né, de pessoa, então ele vai ter essa propriedade aqui, get, na verdade, seria get name part, né, pegar, né, as partes do nome. Então, se a gente fizer aqui um console.log e passar aqui o nome e salvar, e fizer yarn start, agora a gente já vai ver, né, as partes do nome. Como era Flávio José, né? Então, se eu fazer uma quebra, né, por espaço, então eu vou ter dois termos. O primeiro vai ser Flávio, o segundo vai ser José. Então, além daquelas propriedades que são de pessoas, eu também tenho aquelas propriedades que são próprias do aluno. Então, eu posso colocar aqui const, no caso aqui, grade, vai ser igual a e.getGrade. Beleza, se eu fazer aqui um console.log e passar aqui o grade, a gente executar aqui embaixo, a gente executar, yarn start, ele vai imprimir o que? Vai imprimir o aluno, né? O nome dele, como ele tirou 100, né? Então ele vai ter aqui nota 10. Beleza, perguntas? Ainda não? Beleza, vocês podem ir acompanhando aí o tutorial, né? Como eu falei. Beleza, essa foi a parte da herança. Vamos agora, né, para o método overriding. Método, no caso aqui, de sobrescrita, né? Então, aqui a gente já pode analisar. Temos o exemplo. Então, aqui a gente tem o get name parts definido aqui na classe pessoa. E a gente também sobrescreveu esse método get name parts aqui na classe estudante. Então, se você tem um elemento da classe estudante, ele vai pegar o get name parts referente ao estudante. Se você tiver, né, no caso, uma pessoa, ele vai pegar, né, o get name parts correspondente aqui à pessoa. Aí, o que é que esse get name parts, né, do estudante, ele faz diferente? Ele apenas, né, pega todas as partes do nome e coloca para maiúsculo. Então, ele coloca aqui to uppercase, né, converte tudo para letras maiúsculas. Beleza, então vamos fazer aqui um novo arquivo. Esse daqui ele chamou de overriding. Então, vamos colocar aqui overriding.ts. E aqui a gente vai fazer, né? Classe person. Aí person ele definiu o que? Só o nome, né, para a pessoa. O nome do tipo string. Construtor. Beleza, aqui no construtor, né, de pessoa, a gente vai ter só o nome, então vai ser o nome dos pontos string, e a gente vai dizer que this.name é igual a name. Da mesma forma que o anterior, né, a gente vai ter um método getNameParts. Esse getNameParts, ele vai retornar o quê? Vai retornar, né, uma lista de strings. Essa lista de strings vai ser, a gente vai pegar de onde? Vai pegar de this.name.split. Quebrar o nome ali, né? Vamos quebrar aqui por espaço. Beleza. Então, aqui é as características, né, de uma pessoa. Então, aqui a gente pode partir para a subclasse. Colocar aqui const student stand person.
Beleza. Estudante vai ter as marcas, a nota dele, né? Que vai ser um valor numérico. E vai ter um construtor também. Beleza. Então, o construtor, né, vai receber o nome do estudante, do tipo string. E vai ter também as marcas, né? A nota que ele tirou, que também é do tipo string. Aqui a gente tem que chamar, né, o construtor da pessoa, né, passando a informação que ele requer, que no caso é o nome. E aqui embaixo a gente diz ponto marks igual ao que nos foi passado como valores, né, como a nota que o estudante tirou. E aqui a gente pode criar, né, fazer um override do método getNameParse. Então, o nome vai ser o mesmo, tipo de retorno aqui, né, também o mesmo. Então, o que é que faz aqui, né? A gente vai dizer const nameParse vai ser igual a super, né? Sempre que você utilizar super, você está pegando algo da classe Py, né? A classe Py aqui de estudante, no caso, é pessoa. Você está chamando esse método aqui, getNameParse. A gente vai chamar aqui getNameParse. E para cada nameParse, para cada passo nome, né, a gente vai utilizar uma função chamada de map. Então, map, né, é uma função fundamental da computação, que as características dela, ela recebe um conjunto de valores. Por exemplo, digamos que eu quero, nesse aqui, né, eu tenho um conjunto de valores que corresponde às partes do nome, e para cada um desses valores eu quero transformar ele de algumas formas. Eu quero produzir uma nova lista de mesmo tamanho, só que essa nova lista, os valores vão estar transformados de alguma forma. Por exemplo, aqui a gente vai receber os nomes no case, né, normal. Por exemplo, se for Flávio, né, vai ser o F maiúsculo e as demais informações minúsculas. O que é que a gente quer fazer? Então, a gente quer receber essa lista de nomes normais e quer colocar ela em uppercase. Então, a gente vai receber uma lista de elementos tradicionais e vai retornar uma lista de mesmo tamanho com elementos aí, com todos os elementos, né, dessa lista de resultado em uppercase, né, em letras maiúsculas. Então, aqui a gente vai receber o quê? Uma parte do nome, e para cada parte do nome, a gente vai retornar aqui uma informação. A gente vai retornar o quê? O parts.to e o uppercase, transformando em maiúscula. E a gente, isso daqui, né, o mapa vai nos retornar uma nova lista de mesmo tamanho. A gente pode retornar, ou a gente pode colocar em uma variável chamada, por exemplo, de upper, e retornar essa variável upper. Beleza, então essas né, são as configurações que a gente precisa. E aqui a gente vai criar o export function, colocar o nome de run, né, o nome que a gente está utilizando, e aqui a gente poderia criar, né, um estudante. Então, a gente vai fazer student igual a new student. E aqui a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar students, o que o estudante precisa, né? Precisa do nome dele. Então, colocar aqui Flávio José e das notas que ele tirou, né? Digamos que ele tirou 80 aqui. Aqui a gente pode imprimir o estudante, se a gente fizer console.log passando então a gente está imprimindo, né, aqui os dados do nosso estudante. Se a gente for aqui em main, e apagar isso daqui, e agora a gente vai importar o run, mas a gente vai importar o run agora de overriding. Beleza, então vou salvar.
fazer um ls aqui, só para ele se organizar. Vou colocar yarn start. Beleza, ele imprimiu aqui, ó, student, nome Flávio José, e a pontuação, né, que ele tirou foi 80. Beleza, então se aqui a gente fizer o const parts igual a e.getNameParts, a gente fizer um console.log, fizer, né, um log dessas partes, a gente colocar em salvar, colocar yarn start. Então a gente vai ver aqui, ó, que a gente pegou o get name part, pegou as partes do nome, né? A gente passou aqui, ó, Flávio José normal, e ó, tem o resultado aqui, ó, Flávio José, tudo em letras maiúsculas. Quer dizer o quê? Que a gente executou, ó, esse método aqui que está na classe student. Beleza. Se de outra forma a gente fizesse const p, agora eu vou criar como pessoa, colocar aqui new pessoa, colocar a mesma informação, Flávio José e 80. E aqui a gente pode fazer o que, né? Const, a gente já tem os parts ali, né? Então, vou fazer só parts, vai ser igual a p.getNameParts. Beleza, ele está reclamando aqui que eu declarei aqui como parts, né? Declarei como constante. Então, aí aqui eu estou tentando modificar, né? Aqui eu vou colocar um outro nome, só para ele não reclamar. Const name parts. Isso é igual, né? O name parts, mas agora a gente está pegando de quem? Está pegando de uma instância, né? De pessoa. E qual é o name parts de pessoa, né? É esse daqui que retorna o valor tradicional. Então, se a gente fizer aqui um console.log, que a gente colocar aqui, no caso, name parts, salvar, ls, yarn start, e aqui a gente vai ver, ó, que ele imprimiu Flávio José. Se tem alguma pergunta, ainda não. E se eu fizesse assim, pessoal, const es é dois pontos student na verdade person igual a new student. Aqui Flávio José, vou colocar aqui 80. Beleza, esse daqui ficou um erradinho, né? Mas ele ainda executou, porque o de person, né? O construtor de person, ele recebe só o nome, né? Então, se eu fizer aqui console.log, na verdade, se eu fizer, né? Const parts, parts, em português agora, parts nome igual a .getNameParts. Eu fizer aqui console.log, passar aqui parts do nome. Então, o que é que vai ser impresso aqui? Isso aí que são fera em orientação a objeto, né? Relembrando os. Então, criei uma pessoa, instanciei ela como estudante. E aqui eu estou dizendo, né? Que é do tipo pessoa. Eu estou pegando aqui o método getNameParts. E aqui eu estou imprimindo. Então, ele vai imprimir com letras maiúsculas ou com letras minúsculas. Então, alguém quer arriscar? Harrison colocou ali maiúscula, né?
Então, vamos lá, vou colocar aqui, ó, start. Ele vai colocar aqui maiúsculo, né? Por quê? Porque o tipo de dado aqui é pessoa, né? Mas a instância em si é estudante. Então, como a instância é de estudante, então ele vai executar o método, né, o método da instância, que no caso é estudantes. Então, get name path de estudante, ele imprime, né? Mas imprime os valores aqui em letras maiúsculas. Beleza, acho que é por essa parte aqui, né? Acho que tá ok. Aí, perguntas podem comentar aí. Beleza, a gente tem também os modificadores de acesso, né? Então, nas outras linguagens, a gente tem também, né? Esses modificadores, por exemplo, Java, C++. E a gente tem aqui também esses modificadores. Por exemplo, modificadores são private, né? Quando aquela propriedade é exclusivamente da classe. A gente tem public, quando aquela propriedade, né, ela pode ser vista, né, por qualquer local do nosso código. Então, o padrão é público. Então, se você não coloca nada, ela vai ficar com visibilidade pública, né? Além dessas, né, a gente tem outra chamada de protected, né? Então, uma propriedade, né, um método declarado como protected, ela é visto tanto na classe, mas também, né, nas instâncias, mas também nas subclasses, né? Visto tanto na classe e também nas suas subclasses. Beleza, a gente vai ver esse exemplo aqui do public, mas a gente já vê aqui, né, que ele diz, ó, public is redundant. Tá dizendo que tanto faz você colocar public ou não, né? Porque se você não colocar nada, ele já tem como valor public. Beleza, então aqui eu vou criar nosso arquivo. E aqui, né, ele colocou access modified private. Então, vou colocar aqui private.ps. Private, né, aquele tipo de propriedade ou método que é exclusivo aqui da classe. Só é acessado, né, dentro da classe, não é visto fora da classe, nem pelas subclasses. Beleza, então aqui a gente vai criar, né, classe, person. A gente vai colocar private name. Então, name aqui é string. E public age. E dado, né, dado aqui no caso é um número. Construtor. Então, a gente diz name string age number. Beleza, aqui a gente diz ponto name igual a name, diz ponto age igual a age. Então, seria mais interessante se ele tivesse colocado, né, o name como público e o age como privado, né, que geralmente você não quer dizer a idade, né, mas você não tem nada quanto informar o nome. Mas enfim, é apenas um exemplo. A gente vai colocar aqui get name parts, get name parts vai retornar, né, um array de strings. Ele vai retornar o que, né? Vamos fazer aqui, a gente já fez nessas configurações. Então a gente está conseguindo, né, acessar o this.name, por quê? Porque o name, né, é da própria classe person. Então a gente consegue, né, acessar essa propriedade. Beleza, aqui a gente vai retornar this.name, né? Aqui dentro a gente tem acesso ao name ponto nosso split, né? Nosso split. Beleza, e aqui a gente tem um private, declarando agora a idade, né, como privado. Então, a idade é um número.
ele vai retornar aqui this.age. Beleza, esse método aqui, idade, né, ele só vai poder ser acessado aqui nessa própria classe, né, não vai poder ser acessado fora. Então, aqui ele não colocou, mas eu vou colocar aqui um método chamado public. Ver se ele colocou aqui embaixo. Não colocou, vou colocar public describe. Eu vou retornar aqui, no caso, string. Essa string eu vou retornar como crase. Aí eu vou colocar aqui nome, 2 pontos. Aqui eu vou colocar o nome da pessoa. E aqui eu vou colocar idade, 2 pontos. Eu vou colocar this.getAge, né? Ou seja, pegar a idade, né, dessa pessoa aqui em particular. Beleza, aqui eu criei a superclasse, agora eu vou criar a subclasse. Na verdade, ele não criou, né? Aqui é a subclasse estudante. Beleza, nós vamos criar aqui classe student students, no caso person. Beleza, aqui em estudantes eu poderia colocar aqui um public marks, um valor numérico, poderia colocar um construtor, né? O construtor tem que passar tudo que está em name, tudo que está em person, no caso. Então, person tem name, tipo string, e tem age, né, do tipo number. Vou fazer aqui this ponto, na verdade, super, né? Passando o name e o age. E a gente diz que this.marks igual a marks. Tá? Aqui a gente também teria que passar, né, a pontuação que esse estudante ele tirou. A gente vai fazer aqui, vamos colocar marks, pontos, número. Beleza. E aqui se a gente tivesse, né, um método, colocar aqui outro método. Colocar aqui public describe. Mesmo jeito outro, né? 2 pontos string. Se a gente tentasse, né, fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em pessoa, pegar aqui a mesma informação, a gente não conseguiria, né, pegar, no caso, o método idade, porque o método idade, ele foi descrito aqui como privado. Então, mesmo estudante, ele estendendo, né, a pessoa, estendendo, né, aquilo que uma pessoa tem, ele não tem acesso aqui a esse método get idade, né, porque esse método no caso, esse método aqui, né, foi declarado como private. Mas aqui a gente teria acesso, né, ao this.age, porque a idade aqui, né, foi declarado como public. Então, aqui ele deixou a propriedade pública, mas para exemplificar, né, definiu aqui um método que acessa essa propriedade privada. Na verdade, como a gente faz é o inverso, né? A gente declara a propriedade privada e fornece métodos públicos, né, para acessar aquela propriedade em particular. Mas, enfim, aqui é só um exemplo, né, sobre a orientação ao objeto. Então, vamos colocar export function run. E aqui a gente vai fazer o quê?
a gente vai fazer const ap, que vai ser do tipo person, vai ser igual a new person, passar aqui os dados, né? Colocar aqui Flávio José, e no caso aqui idade, digamos 20. Beleza, vamos colocar aqui console.log e a gente vai colocar aqui o P. Beleza, então vamos aqui no main, vamos tirar aqui essa linha, vamos colocar aqui import run from, e a gente vai importar aqui no caso desse módulo, né, chamado de private. Beleza, vamos colocar aqui, fazer um ls só para ele se organizar, yarn start. Executou, né? Então ele executou aqui o nome, né? Flávio José e a idade aqui 20, né? É o que a gente percebe, né? Talvez que tenha curiosidade de vocês, é que a gente colocou private aqui no nome, né? Mesmo assim, quando a gente imprimiu, ele imprimiu aqui o nome, né, na tela, mesmo sendo algo privado, né? Quer dizer, vamos fazer diferente. Vou colocar estudante igual a student igual a new student. Esse estudante também vou colocar, aproveitar, né, o nome Flávio José, colocar aqui a idade 20 e a nota dele 90. Beleza, aqui eu vou colocar console.log, colocar, imprimir aqui o estudante. Vou salvar, e a on start. Beleza, aqui a gente imprimiu o estudante, então aqui a gente tá da classe estudante, ó. Tem o nome, tem a idade, tem a nota dele, né? Mas essa propriedade aqui, nome, né, era privada. Então, por que ela aparece aqui em estudante também? Então, porque essa análise aqui da tipagem, ela é feita, né, antes, é feita para realizar a compilação. Quando você compila, isso daqui vai virar JavaScript. Então, o JavaScript aqui, ele não tem essa questão, né, de você, em tempo de execução, no caso, declarar algo como privado, por exemplo. Isso é uma característica aqui do TypeScript. Beleza, então a gente vai fazer mais uns testes. Vamos lá, se eu coloco, tô aqui em Persona, se eu colocar get age, né, pegar a idade. Então, se a gente for aqui, né, a gente vê que ele já diz, ó, que a propriedade idade é privada e é apenas, né, acessível dentro da classe pessoa. Então, vocês podem dizer, né, mas eu não estou na classe pessoa, P não é uma pessoa, mas aqui, a gente, o escopo que a gente está acessando é dentro de run. A gente só pode acessar ele dentro da classe pessoa. Então, aqui, né, já mostra o erro. Se você tentar executar teimoso, ele também vai dizer, né, eu não salvei, né, vou salvar. Yarn start. Beleza, aqui ele não reclamou, né? Então, por que ele não reclamou? Alguém sabe dizer? Ele provavelmente não reclamou porque a gente colocou aqui o transpile only. Se a gente tirar aqui,
colocar aqui yarn start. Ele vai dizer aqui, ó, que tem um erro aqui na idade, porque o get age is private e only accessible within, né, class person. Beleza? Então, ó, como eu falei para vocês, o transpile only, ele, se você colocar, né, ele não vai checar os erros aqui na linha de comando, né? Mas não faz mal, porque o próprio, né, editor aqui, ele já checa isso para vocês.